E aí galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria, através desse vídeo, responder uma pergunta que eu sei que a maioria das pessoas tem na cabeça. Eu tinha muito essa dúvida e eu queria falar sobre isso com vocês, falar como que é a minha experiência, tipo, como que Deus fala comigo, como ouvir a voz de Deus. E é uma pergunta muito, assim, muito frequente, né? Como ouvir a voz de Deus? Será que é só na igreja? Será que será que eu posso falar com Deus quando eu estiver indo pra escola, ou no trabalho, ou em qualquer lugar? Como ouvir a voz de Deus? Então vem comigo. Deus já falou comigo usando muitos lugares, músicas, filmes, pessoas, séries, por incrível que pareça. Deus já falou comigo na igreja, aqui neste lugar onde você está, que é meu quarto. Mas a primeira vez que Deus falou comigo e eu quis mudar de verdade, a primeira experiência com Deus, assim, de verdade, foi aqui. Aqui mesmo, bem aqui. Onde a gente tá. Aqui é meu quarto. Foi bem aqui. Foi o dia que eu cheguei, eu ajoelhei e falei, pai, eu não quero mais ser assim, eu não quero amar a minha vida e eu quero amar só você. E Deus falou comigo naquele dia, isso foi há mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco atrás, foi nesse lugar bem aqui. E eu amo esse quarto, esse ambiente, porque foi a primeira vez que Deus falou comigo de verdade. Tipo, eu busquei querendo uma mudança, entendeu? E foi aqui, neste lugar. Depois disso, Deus falou comigo já usando muitas pessoas. Usando professores que nem acreditam nele, mas Deus usou eles pra falar comigo e eu sei que foi Deus quando aconteceu. E também música, Deus já falou comigo em música. Quantas músicas eu não já tirei, né? E Deus já falou comigo assistindo séries. Nessas férias, eu tava assistindo uma série e toda vez que eu ia assistir, eu chamava o Espírito Santo pra assistir comigo. Falava assim, Espírito Santo, vamos assistir? Aí a gente tá assistindo uma série que não é cristã, essa série é uma série assim, tipo de super-herói. E Deus falou comigo naquela série, muitas vezes, muitos episódios, Deus falou comigo, eu ficava impressionada. Coisas aleatórias, tipo, quando acontecia alguma coisa na série, depois que acabava a série, eu ia pensar, ou na hora que acontecia, eu pausava e pensava, cara, isso. E, tipo, Deus falava comigo naquela série, em filme. Um dia a professora passou um filme na escola, um filme de romance, gente. Um filme da literatura lá, romance. E Deus falou comigo. Eu fiquei pensando naquele filme. E eu cheguei aqui neste lugar também. Olha que legal, esse lugar é top. Eu cheguei aqui de noite e falei, Deus, se o Senhor quiser falar comigo através desse filme, o Senhor fala. Mas se não for falar, tira esse trem da minha cabeça, por favor. Porque eu não aguento mais ficar pensando nesse filme. E aí Deus falou comigo. E eu amei, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada porque é muito lindo o jeito que Deus age. Gente, vou ler uma coisa pra vocês. Já deixei aqui aberto. Mateus capítulo 6, versículo 6, fala assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Gente, eu amo esse versículo porque ele fala sobre intimidade, sobre lugar secreto. Porque quando eu estou aqui, neste lugar, só Deus, se eu trancar a porta desse quarto e ficar aqui, só Deus vê. Minha família não tá vendo, meus amigos não estão vendo. Então aqui, nesse lugar secreto, eu não preciso mentir pra Deus se eu estou legal. Eu não preciso mentir pra Deus sobre alguma coisa. Aqui é eu e o Pai. O Pai que me conhece, um Pai que me ama. E a gente não precisa mentir pra Deus, a gente não precisa ter uma máscara na nossa cara e a gente ficar, Deus, eu tô legal, ou ficar tentando encantar Ele com palavras bonitas, orando de jeitos bonitos, com palavras bonitas, porque aqui é só você e Ele. E isso é muito lindo, eu amo esse versículo porque fala sobre isso, sobre intimidade. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Ninguém mais tá vendo, você tá no secreto. Deus, Ele pode sim falar comigo quando eu tô indo pra escola.
Deus pode sim falar comigo quando eu tô assistindo uma série. Deus pode sim falar comigo num culto. Deus pode falar comigo em inúmeros lugares. Mas a maneira que você não pode abrir mão de falar e querer ouvir a voz de Deus é no seu quarto, na sua intimidade com o Pai. Quando você fecha a porta do seu quarto, ali Deus fala contigo. E Deus fala comigo muito aqui neste lugar. Quando eu tranco a porta do meu quarto e falo, Deus, eu estou aqui, pode falar. E Ele sempre fala. De vez em quando o silêncio de Deus está falando mais, muito também. De vez em quando Deus, Ele fica no silêncio, mas aquele silêncio é muito bom, porque o silêncio enfatiza a última coisa que Deus te falou. Então quando Deus estiver em silêncio contigo, lembre da última coisa que Ele te falou. E se agarre nas últimas palavras que Ele te deu. Que isso muda muito a vida da gente. Deus é muito perfeito, Deus é muito misericordioso e Ele ama muito a gente e Ele quer falar com a gente. Eu creio que quando a gente está conectado com o Pai, Ele usa o nosso meio para falar com a gente. Por exemplo, se eu não tivesse conectado com Deus e assistisse um filme cristão, sei lá, e eu não tivesse conectado com o Pai, eu não teria ouvido a voz de Deus, mas eu assisti uma série de super-herói que Deus falou comigo, porque eu estava conectada com o Pai. Se você estiver conectado com Deus, Ele vai falar com você usando o seu meio. Se você estiver conectado com Deus, Deus vai usar o seu meio para falar com você. Isso é muito lindo da gente ver que Deus pode falar com a gente o tempo todo. A gente também pode falar com o Pai o tempo todo, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Não quer dizer que eu vou ficar trancada no meu quarto o dia todo orando, gente. Não é isso. Orar sem cessar é o quê? Você está conectado com Deus. Eu tô indo pra escola, eu tô conectada com Deus. Eu tô no serviço, eu tô conectada com Deus. Eu tô fazendo o que for, minha mente tá ligada com Deus. E isso é lindo, a gente pode manter nisso, a gente pode ficar nisso, tipo, conectado com o Pai. A gente pode sim ter uma intimidade com Deus. Tem gente que vê Deus muito distante e a gente não merece mesmo, gente. A gente não merece mesmo, não. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus é muito grande. Tem gente que vê Deus muito distante e não consegue ver Deus como um Pai. Deus é altíssimo, Deus é santo, Deus é top dos top, Deus é todo poderoso, mas esse Rei altíssimo, todo poderoso, é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A gente tem que conversar com Deus como nosso Pai. Tipo, olha, a gente tem que também ver Deus como nosso Pai. A oração que Jesus deixou pra gente foi: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. A oração chama até Pai Nosso, Ele é o Pai nosso, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele quer sim falar com a gente, assistindo uma série ou um filme e aqui no secreto. Deus também quer falar com a gente. E não tem nenhum antídoto, nenhum remédio, nada de toma isso e eu escuto a voz de Deus, ou ali, não sei o quê. Não, é só você buscar e você entender que Deus quer sim falar com você. É isso aí, gente. Fica com Deus. Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Se você caiu nesse vídeo por paraquedas, se inscreva no canal. E eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar mais de perto, e sempre que tem vídeo novo, eu anuncio no Instagram. Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Beijão pra vocês. E não se esqueça, Deus quer sim falar com você. É isso aí, gente.